Vamos começar agora, preparar para chamar nosso convidado. Ele já está aí na área, né? Isso. E, bom, por enquanto aqui vou encerrar com o professor Jussi, mas ele vai estar por aí conosco, na mediação, intermediando aí o meio de campo. E Isso. voltaremos aí por um encerramento, fazer um encerramento aí. É, é isso, já passamos então 10 minutos, né? Vou me preparar aqui, vou agora chamar ele. Com uma palavra, professor? Tranquilo, Rafa. Vai ser muito bom. Acredito que será bastante produtivo. O professor Carlos Matias é um professor que bastante engajado nas causas sociais, na educação. Eu tenho certeza que ele vai dar bastante contribuição aí com a sua fala. Pronto. Valeu então, até daqui a pouco, professor. Valeu, Rafa. Valeu. Vamos aqui agora chamar nosso convidado. Pronto, irmão. Vou fazer pelo celular mesmo, Pronto, agora ficou né? melhor. Tá conseguindo ouvir? Me ouvir Porque direito? aqui tá dando certo. Já viu que eu sou um pouco ogro, né, na tecnologia. Eu vou chegar lá. Beleza? Que nada, tá tudo certo. Assim tá ótimo, pelo celular tá ótimo. Você tá me vendo bem? Tem alguma interferência? Não, agora tá Nenhuma, tudo né? beleza. Agora tá ótimo. Pronto. Às vezes dá interferência para mim no meu celular, mas Aí é, provavelmente isso é por causa da internet, que ele fica oscilando. é, Mas eu não sou igual de vídeo. Se tem três internets potentes aí, eu tô aqui na minha humilde internet. nada, a minha também dá problema também. Não acho não, que daqui a pouco ela começa É, a falhar também. deixa eu ver o negócio aqui. Mas é isso. Certo. É, como estava falando aqui, né, da sua formação, graduado pela UFBA em teatro, é bacharelado ou licenciatura? Licenciatura em Licenciatura pela teatro. UFBA, em teatro pela UFBA. Lá Está em, fazendo agora a em pós-graduação, 2006. né, em arte, educação e contemporaneidade, também pela UFBA. É, tô lá. Educador do ensino. Na verdade, começou lá em 2006. Me formei em 2009, né, em licenciatura, pegando aquela galerinha toda lá, Mafuz, Cajaíba, você deve conhecer, Maria Eugênia. Tinha dois que eram de São Paulo na época, que foi mais que eu me identifiquei, que era Juliana Ferrari e André Rosa. Não sei se você conheceu eles dois, né? Aí é isso. Aí depois em 2009 saí, falar um pouco aqui da minha isso, começar a falar aqui um pouco, me apresentar. Isso, pode Pronto. falar, é isso aí. Então, na verdade, começa antes, né? Eu sempre fui morador de Piripiri, aquele adolescente ali sem dar perspectiva. O que chegava para a gente era, é muito difícil entrar na Universidade Federal, só para quem tem grana. Nessa época aí era muito isso. E a gente tinha, na época, o ensino médio era os cursos técnicos, né? A gente estava aí na frente da escola tecnicista, né? O contexto tecnicista. Então, as escolas tinham os cursos técnicos e tinham Senai, escola técnica. Então, no meu Pet contexto, ainda, aquela, tudo, né?
Então, meu contexto era o Senai, ou técnica, ou esses cursos técnicos dentro da escola. Depois, eles tiram os cursos da escola, alegando que era para forçar a gente ir para a universidade, sem dar nenhuma estrutura e tal. E eu ainda consegui fazer Senai, consegui me formar em Química, pela escola consegui fazer Senai, mas não me pergunte nada sobre isso aí. Eu só dentro Bastante, do né? contexto era o que tinha, né? Eu, por ser mais velho e tal. E aí começa a aparecer lá em Piripiri, lá não, aqui em Piripiri, exatamente onde eu estou morando agora, as ocupações do movimento sem teto. Na época, o movimento sem teto de Salvador. Já existia o movimento desde 2003, né? Ele surge em 2003, e nesse período 2004, 2005, eles começam a surgir por aqui uma ocupação. E aí eles criam um pré-vestibular, velho, dentro da ocupação. E aí eu conheci essas pessoas pré-vestibular e fui para lá. E aí comecei a estudar lá e Vigílio, Jussi até conhece. Na época era eu, Vigílio, tinha outras pessoas e nós somos os primeiros alunos a passar na universidade depois desse pré-vestibular. Eu, Vigílio, tal, Vigílio na área de história, nós e pronto. Então aí a gente tem a devolutiva, né? A gente consegue se formar, depois que eu me formo em 2009, eu começo realmente a fazer um trabalho dentro das ocupações com jovens, assim, mas passei esse período estudando e fazendo coisas, não estava diretamente, mas já conheci o pessoal da ocupação. E depois que eu me formo, começo a trabalhar, aí eu vou para dentro das ocupações fazer trabalho com a juventude de lá. E antes disso, no próprio movimento, já tinham acesso a teatro, que era com Bárbara, Teatro do Oprimido, né? O Julian Boal, Lá já, nessa, se, já nessa existia ocupação, projetos, né? e já existia Olha, projetos antes de eu estar na universidade que a gente tinha contato ainda tem contato com esse pessoal. O Julian Boal foi da oficina, a Bárbara. Então eu já entrava na universidade querendo mais ou menos fazer esse caminho, esse pensamento, né? esse pensamento. Antes Gra- disso tudo que eu estou grande, falando, uau, tem aqui também, estou aqui com eles aqui, né? O Jussi estava falando de um cara que é o Galo, né? Que para ele o Galo é um um, fisiologista. fisiologista que foi para Pronto, Xuxa e tudo. isso. Aí o Jussi estava falando que esse cara para ele é como se fosse um Augusto Boal para mim, para você. Na concepção dele, de ser ele falando, de ser a gente toma umas cutucadas, né? A gente visualiza o mundo de uma forma diferente na Com nossa área a partir desses pensadores. E aí eu já tinha esse contato e tive uma experiência muito importante que é falar, que era que eu antes de entrar na universidade e antes de conhecer o teatro oprimido, paralelo a o movimento sem teto, eu consegui um trampo como professor, sem ter formação, em uma instituição que era ali na Liberdade, que era a OAF, mas dentro da OAF, a Organização de Auxílio, mas dentro da OAF tinha uma unidade que era bem progressista, assim. Eu digo que ali foi a minha primeira universidade, porque eu tive acesso a teóricos e uma prática que eu não tive na universidade. Tanto quando eu entrei na universidade, eu ficava cruzando texto, e muito questionador, muito chato, porque eu já estava em uma experiência prática em uma instituição que era totalmente diferente do que eu
vejo e eu passo na escola pública, né? Que chama CFJI. Então, aí era paralelo à minha vida no movimento, com os jovens e com o pré-vestibular, ali fazendo movimento, né? Depois conheço Bárbara, Juliana Boal, mas eu estou trabalhando já, né? Porque eu não entendia quando eu fui fazer o teste, por conta do meu trabalho que eu fazia na comunidade, um amigo, velho, eu vou te levar para um lugar que vai ser legal, é a sua cara. Me levou meu currículo, eu fiz um currículo lá, e eu fiz os testes com uma galera que já estava fazendo licenciatura, tal, tal, e eu acabei passando. Hoje, a minha amiga, que era coordenadora desse lugar, chama Ametista Nunes. Não sei se você conhece, uma poetisa. A mulher é poetisa, advogada, ela é várias coisas, ela se conseguiu se formar. Na época da ditadura, ela tinha a função de livrar os revolucionários da cadeia, porque ela já era formada em direito, e é poetisa e tal. Então, ela criou esse centro. E os teóricos eram Pistrac, era Gramsci, Paulo Freire, era uma galera assim que ela fazia questão de que a gente estudasse e aplicasse isso. Então, a experiência era, por exemplo, eu tinha minha sala, o professor de música tinha a sala dele, o professor de inglês tinha a sala dele. Então, era o menino que transitava pela escola. Só isso já mudava, porque o menino chegava e encontrava o professor com a sua sala toda personalizada. Ele dificilmente fazia bagunça, porque ele chegava e recebia um impacto na sala de teatro, na sala de música e tal. E os conteúdos, né, toda a forma de trabalhar, que um ano o menino fazia um curso profissionalizante e, e era matéria básica, teatro, dança, música, inglês e italiano. Então era como se fosse português e matemática também, e fazia os cursos de eletroferação, eletroeletrônica, solda, tal, tal, tal. Então, isso que eu estou falando é uma teoria que Gramsci, que Pistrac e que outros eles defendem, né? Ou seja, o Homo sapiens não está distante do Homo faber, né? Aquele cara, então, para Gramsci, só para ter uma ideia, ele fala de intelectual orgânico, né? É muito interessante. A teoria de Gramsci diz que todo homem é intelectual, independente da função dele. Então, quando você fala isso, você já descarta todo todo o sistema de educação que nós temos, né? Que a gente já entrei em sala de aula que a diretora chega e fala, ó, quem quer ser advogado? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser médico? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser essas áreas, né, que são mais, todo mundo levanta a mão, cara, como só se existisse esse tipo, então, Gramsci derruba isso, né? Então o cara pode exercer uma função artesanal, vamos dizer assim, mas ele é importante para a sociedade, ele é um intelectual orgânico. Então, quando você trabalha nessa perspectiva, você muda toda a conjuntura de um processo de educação. Estou falando só de Gramsci um pouco, mas Pistrac, aí vem Saviani, né, que é mais crítico. Então, esses teóricos, eu comecei a vivenciar, experienciar teoria e prática, dentro de uma estrutura que os meninos se formavam tecnicamente, mas tinham uma consciência de quem ele era, qual a função dele dentro do sistema capitalista, né? Eles não iam apertar ou desapertar parafuso de forma alienada, né? Em uma série... né? Exatamente. Então, quando eu entro na universidade, eu já entro com essa bagagemzinha, assim, com esses teóricos. Eu entro um pouco mais velho em relação à minha turma, né? Com certeza. Já à frente, já de uma mentalidade, já de quem está entrando puro, né? Isso. Que a gente viu muito. Por isso que eu tenho uma coisa comigo que eu acho que o ideal para se entrar na universidade seria com 25 anos. Não sei porque eu fico com essa. Porque quando você segue essa linha do capital, né? Você quer entrar mais cedo, porque você quer ser bem-sucedido mais cedo, mas você chega lá, você é engolido por um sistema que não
lhe prepara, na verdade, para você exercer sua função na sociedade. É por isso que na escola, né, e eu tô um pouco me apresentando e já misturando tudo que eu sou. Tá bom? Você pode me cortar, né? A escola ela tem mais ou menos esse caminho, né, do bem-sucedido, né, de apostar naquele que. E ela, na estrutura dela, ela foi criada para o não desistir, né, escola pública, né? Ela foi exatamente criada para que você fique ali naquele. É um ou outro que pode se destacar, mas você vai só ter a função de ser subalterno, né? O menino não tem vontade e é a estrutura. A gente tem uma esperança nos professores, ou em grupo de professores, que sabendo disso tenta fazer alguma coisa, mas a estrutura ela não permite muito a gente avançar. E fica nessa. E algumas pessoas se acomodam porque é sistema, né? O sistema não vai lhe cobrar muito, porque é isso que você tem que fazer. É medíocre, tem que ser medíocre. Então, medíocre no sentido de menor, né? Uhum. Tem que ser menor, então você acaba se acomodando. No meu caso, eu fiquei muito é, fiquei deslocado, assim. Porque quando eu fui para a experiência da escola, eu pensava que ia ser um pouco do que eu vivenciei. Não era nada do que eu vivenciava. Então, era totalmente. Era conflito para mim nas primeiras escolas. Brigava muito. Jussi pode até ter experiência, que a minha primeira experiência, a gente entrou junto e eu é, peguei o maior pau com a diretora. Depois a gente ficou amigo, mas sempre fico nessa linha aí de sempre tenso, né? Escola sempre tensa, né? Não é uma escola leve. Eu me lembro de uma situação minha que nessa escola que eu entrei primeiro, que eu nunca me esqueço, né? Os meninos ficavam um ano, se formavam e tinha uma comemoraçãozinha. Aí depois dessa comemoração fui para o ponto de ônibus e os alunos me acompanharam, né? Todo mundo pegou o ônibus, ficou uma aluna só e eu no ponto assim olhando e viajando, né? No resultado que os meninos saíam brocando mesmo, saíam com a cabeça muito massa. Uma aluna me olhando e eu. Aí daqui a pouco ela tocou em mim, pô, professor, você está com o olho de felicidade. Ela olhando para mim e vendo que e realmente eu estava leve, né? Eu estava me sentindo leve. Essa sensação eu nunca mais senti na minha vida. Exatamente porque os resultados, né, que a gente tem não são interessantes. Sabe que eu sinto, tenho uma impressão, que os meninos são poucos que vão chegar. E não é culpa deles, assim, é o próprio sistema, é aquilo ali que tá posto, Tá né? posto. A gente sente que é complicado. E a gente vê, E pegar não era um exemplo de fácil. coisa que aconteceu agora recente, até foi ontem, que vou chamar de ministro da Educação, dá até chamar Ali de é educação, né? Pseudo-ministro da Educação disse que não isso. ia, que a universidade pública não ia patrocinar, não ia pagar com dinheiro é, filosofia, curso de Filosofia. filosofia, sociologia, né? E imagine que só for medicina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então você vê Isso. como é que o pensamento de quem faz mente que está na linha de frente que deveria. E aí tem mais essa É. luta. Eu ali também, e a mídia, as redes começam a divulgar isso, dá uma náusea, né? Dá um desconforto muito grande, porque são exatamente as áreas, na verdade, essas áreas elas tinham que permear todas as áreas, né? Se a gente for para a área de saúde, eu vejo assim algumas pessoas me falando, as meninas que fazem enfermagem, essas disciplinas, elas ou faltam muito. Isso é uma experiência de duas que eu já. Quando chega a filosofia tal, faltam muito, ou acham uma disciplina que tem na área de saúde um pouco chata, exatamente que ela vai mexer nisso, vai mexer no cerne, ou seja, o fio do novelo está aí. Filosofia, sociologia, você vai entender o porquê das coisas e dificilmente você não toma um baque e vai dizer,
uma reflexão, né? Com certeza. Então, o cara vem com um discurso, quer dizer, que derruba qualquer coisa, mas coerente também com a linha com a filosofia dos partidos deles, né? Com a filosofia da extrema direita, né? Eles estão coerentes, assim. Eu vejo que tem uma coerência porque eles seguem à risca o conjunto de ideias que se criou no partido de extrema direita. É isso aí, desrespeitar a Constituição, queimar os livros, descartar a sociologia, a filosofia e arte, que vai fazer com que você vai mexer com o seu sensível, né, com essa coisa da reflexão. Então, essa é uma estratégia que eles estão escancarando mesmo o que vai fazer. Então, assim, eu vejo que tem uma coerência nessa coisa da extrema-direita aí. Mas eu queria também pedir uma coisa, hein, que Jussi falou assim, que a tia vai esclarecer. Não, eu queria que a gente conversasse mesmo. Fosse uma troca de ideias, assim, entre as pessoas que estão assistindo. Se quiser, né, falar, não estou querendo mexer muito na estrutura que você cronometa bem legal esse tempo, mas que as pessoas também pudessem falar e a gente trocar essas ideias. Eu parece que eu ainda estou aqui no processo de apresentação, viu? Eu misturo tudo que é na minha Muita cabeça. coisa, mas Aí é isso, não, aí eu me formei em 2009. É muito importante falar sobre essa minha trajetória, que é uma escola. Eu até escrevo um projeto chamado Vocartes, que é inspirado nessa escola que eu passei, que é uma nova escola para um novo ser. Vocartes, eu escrevo tentando ver aquelas metodologias que eu passava, né? De leitura de mundo, tal. Eu escrevo, um dia eu falei a Pauliana, até ela tá aí, ó, eu tenho até 50 anos para poder iniciar esse projeto meu em algum lugar, tá? Mas eu estou escrevendo, aproveitando até para isso. É muito importante falar essa minha trajetória aí. Quando eu chego no MSTB, né, eu vou trabalhar com a juventude lá. Já existia um grupo lá de pessoas trabalhando, é, que juntava esse grupo, porque é tipo uma assessoria ao movimento, trabalhando com a juventude. Aí chego para contribuir e tal. E a gente hoje, assim, tá por conta dessa crise toda, essa pandemia, a gente não está tendo contato direto com os meninos, com a juventude, mas chegou para a gente criar umas atividades, né, uns exercícios, criar um caderno. Esse caderno foi distribuído com as cestas básicas, porque são mais de 10 ocupações na cidade, trabalho informal ou desempregados, né, as pessoas que estão aí nas ocupações. Então, a gente teve a ideia de fazer umas atividades, né, que fosse direcionada para a filosofia do movimento e a alfabetização. A gente já tinha esse pensamento, aí foi massa que a gente fez, eu até mostrei a Poliana e Jussi, né, falando sobre a bandeira do movimento. O movimento tem um regimento, o movimento tem uma cartilha, o movimento tem um congresso, tem congressos. Aí agora eu vou entrar na questão do movimento, pode ser, para falar um pouco? pode, claro. Só uma dúvida, esse movimento, porque não sei, é a mesma coisa, é o mesmo, é uma ramificação do nacional do mesmo do de Bolhos, em São Paulo? Não, 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 não. Ah, O movimento de bolos ele é mais antigo, tem mais tempo, né? É, aqui o movimento, que assim, tem que fazer um recorte histórico, que na verdade direito à moradia a gente tem esse histórico, né?
A, a gente diz que nós, é histórico, nós ocupamos os espaços. Quem invadiu, na verdade, foram os portugueses, né? Chegaram, Exato. invadiram. Ou quem invade o espaço é a polícia quando ela entra e faz o que faz. Então, nós ocupamos. Então, a gente faz um recorte, a gente deixa a escravização, que desde ali a gente já não tinha direito à moradia, não era nem considerado civil, e faz um recorte aqui em 1950, que é exatamente onde começa o boom da indústria em Salvador. Então, as indústrias, as multi-empresas, né, multinacionais, Nacionais. elas chegam no país e elas, em 1950, e elas têm um benefício pelo Estado, elas ficam isentas de impostos. Exatamente por isso que elas entram. 1950. E aqui em Salvador, por exemplo, não se dá conta. O polo petroquímico, a Petrobras, pelo petroquímico, na verdade, Camaçari, né? E o polo de Aratu, que hoje tá o que está lá, né? Se você falar, parece que é um deserto, de desova até. Então, esses dois polos cresceu muito em Salvador, da década de 50 para cá. Então, muitas famílias migraram foi para Salvador por conta disso, que vieram trabalhar, mudou a estrutura de Salvador, e as pessoas que vinham para cá não tinham lugar de morar, então começaram a, por isso que chama de invasão, né? Começaram a invadir esses espaços para poder trabalhar e ficar morando aqui. Só que depois, ali em 1970, mais ou menos, essas empresas, ou um pouquinho mais, essas empresas perdem o projeto, né, de isenção de impostos acaba. E aí elas vão embora. O CIA mesmo fica ali abandonado. E essas famílias vão para onde? Então a gente dá esse recorte aí. Então começam a ocupar o espaço e começam a ter um grupo grande de desempregados. Eu estou falando de 1950 até 80, nenhum projeto de moradia foi construído. Mesmo com as empresas chegando, não se pensava em Salvador, pelo menos. O que a gente tinha nesse período aí, que eu me lembro, era o BNH, a URBS, por exemplo, começa nesse processo, mas quem garantia essa moradia na URBS, o BNH, era quem tinha 3 salários mínimos. Então poderia. Então hoje a gente tem aqui, perto da minha casa, tem uma URBS que é construída, então a gente tem até uma historinha da galera dali, né, das famílias e tal. Mas a grande massa não tinha moradia, não tinha como voltar. Então começam as invasões em Salvador. E quando chega em 2003, aí mais para cá, né, onde esse período de Lula, na verdade, quando Lula entra, é um momento oportuno se reivindicar, porque o sexto artigo da Constituição diz que a gente tem direito à moradia. Sexto artigo, pode dar uma olhada lá. Então, quem é que vai bancar isso? Era o Estado. Quando eu digo que não tinha projeto nenhum, é baseado no sexto artigo, né? Uhum. Então, quando o Lula entra, é uma oportunidade boa para ir à luta disso. E aí, em 2003, ali na Estrada Velha do aeroporto, num lugar chamado Vila Verde, um grupo de mulheres se juntam para reivindicar moradia. E aí a polícia chega brutalmente tentando acabar com a movimentação, mas o povo resiste, e aí se juntam mais pessoas e o MSTB surge aí em 2003. Então é novo o movimento, e a partir daí se começa a se fazer assembleias, fazer congresso e fortalecer o movimento, né? Olha que eu entro na UFBA em 2006, né? 3 anos depois. Nesse período de 2003, 2004, tenho acesso às ocupações que estão aqui na região do subúrbio. Mas essa ocupação que dá início ao movimento é lá na Estrada Velha do aeroporto, num lugar chamado Vila Verde. Então, bem distante, mas tem um contexto aí acontecendo de ocupação. E nessa época ocupava
espaços ociosos, e a gente transformava esse espaço em um espaço social, né? Por aí, então a gente não estava... Tinha isso. E enfrentamento com o Estado. Ó, se a gente tem direito à moradia, então vocês vão ter que dar essa moradia. Ou o espaço vira espaço nosso, ou vocês constroem. Certo? Essa briga aí, como você mesmo disse, infelizmente é antiga, é histórica, desde as invasões portugueses, passando pela escravidão, tudo até agora. Mas a gente pode dizer que tem assim a briga que com... Acho que aqui em Salvador começou até tarde, né? Se for 2003 é recente. Eu lembro até o fato exato do que foi, né? De que partiu, né? Que a gente vê em noticiários e tudo. Mas você vê, tem anos 70, a gente tem o quê? A tentativa de se... A reforma agrária, né? Sim. Tá aí, que é ainda a questão no campo. Ou seja, é uma coisa que sempre, como a gente pode dizer aí, a luta sempre dos oprimidos, né? E sempre em luta para se ter o que de direito. Porque, como você citou aí, muitas vezes a gente vê, basta ver aqui em Salvador, tem os condomínios dos bancários, rodoviários, toda essa não que não merecesse, não estou falando, a gente está falando isso, mas existiu para essas classes, né? Mas já para as outras ditas inferiores, os trabalhadores, né? Mas não tiveram direito a nada disso, e aí só foi ter mesmo essa liberdade para brigar, que, como você citou bem, foi a entrada de Lula, porque até então, antes, os poderes que estavam, FHC, né, Itamar, Collor, era Não. né, extremamente... Nenhum deles nunca pensaram. Nenhum deles nunca pensaram, né? Lula do entra, ele começa. A crítica que o movimento faz ao movimento, ao posicionamento de Lula, é que no momento que começa a criar o Minha Casa Minha Vida, um projeto interessante, ele acionou as empresas, as construtoras. Como as construtoras trabalham a partir do lucro, do capitalismo, o que elas fazem? Elas geralmente constroem, pode reparar, todos os conjuntos habitacionais da Minha Casa Minha Vida, ela é construída em um espaço de pouco acesso aos bens, né? aos bens sociais, de saúde, tal. O material que se usa também, material de péssima qualidade, tal. Então, a gente começou a fazer essa crítica a isso, a forma, quer dizer, a gente pensa, por exemplo, a moradia não é só moradia, né? Quando a gente ocupa um espaço, agora mesmo tem um espaço que é chamado Manuel Faustino, ela fica ali na estrada do Derba, que é um espaço de Mata Atlântica, né? Próximo à Bacia do Cobre, e a comunidade ali está sendo educada para cuidar daquela natureza com a agrofloresta, né? A agroecologia, a agrofloresta e a agricultura familiar, o próprio espaço que a gente ocupou. O que pode acontecer é a não observação, né? Não a consciência disso, e tirar aquele pessoal desse espaço que a gente já construiu, né? A gente agora está sendo considerado ali o guardião da mata, porque a gente está cuidando daquele espaço, e pode ser que um projeto desse tire todas as famílias dali, que você cria uma comunidade, com toda uma relação com a natureza, e vai
um lugar totalmente diferente. Realmente acontece isso. E a gente aí vai brigar de novo essa crítica que a gente fez. Mas também a gente volta dizendo que nenhum outro presidente fez um trabalho em relação à moradia como Lula. Isso aí a gente reconhece. Entretanto, tem essa crítica que a gente faz a não, porque por trás disso tem essa coisa das grandes empresas que trabalham com construção, né? Que elas não querem perder, que essa coisa do bem social, né? Que a gente tem direito para isso. Então sempre acontece essas problemáticas aí que é mais um enfrentamento. Quando a gente fala direito à moradia, a gente fala com direito a todos. Agora mesmo está discutindo sobre o racismo ambiental, né? Que a maioria das ocupações passam por racismo ambiental, né? Porque a gente fica sem a infraestrutura necessária para a gente viver, esgoto a céu aberto e tal. A maioria das ocupações são compostas por negros e negras, famílias negras e negras, porque a gente fica com essa infraestrutura precária e você vai em qualquer outro bairro nobre e os caras não deixam um cano, né? O cano estourou, os caras já estão lá imediatamente. A energia, ontem mesmo teve uma queda de energia, já se falou no jornal, os bairros, aqueles bairros mais nobres ali, já. Agora, eu posso te levar agora para uma ocupação lá, tá? A instalação elétrica é toda feita pela própria comunidade. Então, é isso que a gente faz a crítica. Pronto. A gente tem três princípios, né? O movimento tem três princípios, que é a autonomia, a solidariedade e a horizontalidade. Autonomia porque a gente quer ser autônomo na questão dos nossos posicionamentos, a gente briga por moradia, enfrenta, defende o sexto artigo, não sem vínculo com nenhum partido e tal, a gente quer ter essa autonomia, a gente dialoga com até partidos de esquerda que também está na mesma luta que a nossa, mas a gente quer ter nossa autonomia. Então, por isso. Horizontalidade, porque não existe aí coisa do o coordenador, o diretor. A gente tenta fazer com que a coisa seja a horizontalidade, né? Claro que tem coordenações, mas todo o trabalho que é feito é para que aquele que entenda que tudo é discutido no coletivo, na assembleia, né? Na votação e tal. A gente acabou de fazer pela pós, eu fiz um documentáriozinho que é uma ocupação em Simões Filho, não tinha um nome. Foi interessante porque eles falaram nomes, então a nossa ideia lá era, vamos falar de escravizaura, um personagem disse, qual o nome que vai ser da ocupação? Escravizaura, Irmã Dulce, na época estava aí para Marielle Franco, Luiz Amaim, eles falando, a própria comunidade. E a gente pegou todos eles, pesquisamos cada um, levamos o vídeo, organizamos a assembleia, apresentamos cada um vídeo pequeno, né? E aí começou o debate. E aí a maioria aceitou Marielle Franco. Foi muito bonito, muito interessante. A gente só fez essa para dar um exemplo de como é, né, que as coisas, dentro de todas as nossas contradições que tem que existir, como é que a coisa dirige. Por isso, horizontalidade. E solidariedade, que é essa coisa que a gente se apega, se inspira muito nos quilombos, nos originários, né? A gente tem um contato
está entre um grupo chamado, um grupo organizado chamado Terra dos Povos, que são índios, quilombolas, movimentos sociais, urbanos e rurais, e a gente se junta, então a gente tem a filosofia da comunidade do bem viver, né? Que é exatamente a filosofia dos originários, cuidado com a terra e tal, então solidariedade, porque a gente ali vai trocar experiências, a gente tenta buscar isso. Então esses três princípios do movimento é isso, o movimento é isso, né? Que a gente trabalha. Massa, massa. Ó, a gente tem aqui, tô olhando no cronômetro, porque com 1 hora o Instagram Não ele derruba, né? importa. A gente tem aqui exatamente 8 minutos, mas eu tô acompanhando assim porque tô gostando muito, tá ótimo, acho que tem muita coisa aí não sei com o pessoal aí se a gente emenda com a outra, encerra essa e faz outra, ou se encerra, exatamente 7 minutos. Mas Você tem alguma pergunta? A galera mas tem vamos alguma ver com o pessoal se pergunta, tem alguma alguma coisa? pergunta, alguma coisa também, que aí, né, a gente pode trocar ideia com o pessoal e aí aproveita esses minutos para ver se alguém tem alguma pergunta também. Ó, nesse momento estamos aqui com Poliana, Camila, Luiz, Ed Veríssimo, Ian, Suzana, Ailton, Dalva. Então, quem tiver aí, que quiser compartilhar com a gente alguma dúvida. É, Eu tô achando Jussi ótima a fez conversa, uma como a gente ficava pergunta. aqui 10 Poxa, vezes. Jussi fez uma Muito pergunta interessante. interessante, né? Não sei se você lembra que foi em relação a. Você falou o nome de Ed Veríssimo aí, e Jussi fez uma pergunta que eu lembrei agora que é sobre essa condição do artista, né? Desse artista que hoje, na pandemia, como é que eles estão vivendo, né? Está falando sobre Interessante. Eu isso. podia falar um pouco assim, a gente dormiu de um jeito, acordou de um outro, né? A escola dormiu ali, contato físico e tal, dentro de todas as problemáticas, acordou distante, acordou tendo que fazer de alguma forma um trabalho com os meninos, aqui via como a gente está agora, e sem estrutura, sem nada, iniciativas às vezes dos professores, e sem saber o que fazer. Da mesma forma, os artistas. Na verdade, os artistas, eu acompanhei um pouco de perto mais da outra companhia, porque teve um momento da minha vida que eu fiz parte da outra companhia, quando eu era residente do Teatro Vila Velha, né? É, E Teatro dos Novos, no caso da, né? e no caso da outra companhia, ali no teatro, né? Quando eles, toda uma trajetória, quando eles resolvem sair dali para seguir de forma autônoma seus trabalhos artísticos, dia de passagem muito bem profissional, muito, né? Fez um trabalho interessante, que se eu fosse eles devem estar fazendo isso, escrevendo toda essa trajetória, né? Porque não é fácil você tomar esse rumo, mas tem aí um contexto que acontece com eles em relação ao Teatro Vila Velha, que é outra companhia, o Vila Vox, eles resolvem sair e, Isso. de certa forma, são bem-sucedidos, de certa forma. Só um momento, Mati, rapidinho, porque já está encerrando, senão vai cortar na conversa. Eu vou encerrar essa e vou abrir outra. Eu vou abrir a outra live, porque já vai Isso no encerrar outro agora, dia, com né? uns segundos. Aí o Instagram Isso vai no outro cortar dia, agora. Então, peço aí que todo mundo que estiver aí retorne, que a gente vai dar continuidade. Só um minutinho aqui, tá? falo demais, pode me Não, cortar, que porque nada. Ah, no início eu fiquei meio assim, rapaz, 1 hora, acho que é muita coisa. E acabou. passa rápido. É, Então a gente estava falando, o, falando
sobre, mais especificamente, sobre a questão do teatro, né? Estava falando sobre a outra companhia, a Silva Velha, e Sim, que pelo fato de eu ter uma experiência foi o primeiro grupo, né, que fez lá com Vinícius Oliveira, dirigindo, foi um projeto que ele tinha que passou pelo Araqueto, que era uma instituição em Piripiri, que eu também fazia parte ali como um aluno, Ed Veríssimo também foi de lá. A gente desse grupo, eu, ela e Júnior, foram os que deram continuidade a esse trabalho. E eu acho assim que nós, como artistas, a gente tem que aproveitar agora, porque toda uma crise, se a gente for estudar as crises que aconteceram, o que é que a galera fazia, o que é que o pessoal fazia? Travava, ou seja, eu acho que o povo deveria fazer isso. Eu estava conversando com o Jussi, ó, o povo não vai fazer. Eu estou vendo que o pessoal, assim que acabar essa pandemia, vai correr para os shoppings, vai correr para comprar. Acho que com a arte deveria ser diferente. A gente tem que fazer um manifesto e travar, velho. Um manifesto dizendo, então pode, quer dizer, se agora a gente tem 60 reais, que é uma porcaria, que poderia ser mais, então esse dinheiro, agora tem esse dinheiro e antes não tinha. Os artistas de rua não têm nenhum tipo de movimento para um olhar para esse pessoal, para essas pessoas. Seja aquele que faz teatro de rua, o músico, o cara que está no ônibus, não tem nenhum trabalho, não, agora vai ter que ter, entendeu? Um manifesto dizendo, agora vai ter que ter, porque dá para ter, não é por conta da crise. Esse dinheiro depois, esse dinheiro vai sair, está saindo da onde, como é que vai, entendeu? Então existe, a gente sabe que existe. claro, Então aproveitar isso e apertar eles com manifesto. Eu acho que o próprio a outra companhia já faz isso, né? Já vem fazendo isso, já convoca, já reúne e acho que tem que fazer uma coisa assim para poder alertar, né? E aproveitar, porque, de certa forma, hoje o contexto político é de descartar artes, descartar filosofia, sociologia. Então, beleza, é como se fosse, sabe, resiliência, uhum, que meu pai tem que falar, olha, você tem um elástico na mão e o cara vai puxar o elástico, quando soltar, o elástico não vai com força, é isso. Estão puxando, tem que ir com força mesmo e dizer não. Agora a gente sabe que pode ter. Porque se tirou esse dinheiro de algum lugar, e aí reivindicar mais, não deixar isso escapar. Como eu tenho uma boa impressão que a nossa sociedade, um todo, vai deixar isso escapar, né? Vai correr para as shoppings. Eu acho que a arte não deve fazer isso. Eu acho que tem que se munir, porque é muito triste, né? A arte, ela, por exemplo, eu e você também, se nós temos a oportunidade de dar aula, o que é que a gente está fazendo ali com aqueles meninos? Criando formação de plateia, velho. Eu acho massa quando eu dou aula para os meninos e os meninos começam a cometer alguns equívocos que não seriam interessantes quando eles estivessem assistindo uma peça de teatro. Então, quando eu estou na sala de aula que eu falo formação, palco e plateia, e que o menino começa a falar antes da cena acabar, a oportunidade que eu tenho de dizer, ó, velho, a cena primeiro acaba, e a gente tem a oportunidade de falar com os atores,
sobre o que a gente assistiu depois da cena acabada. Essa parece uma coisa meio mais simples, mas isso é uma educação que eu estou formando o cara. Quando o cara for assistir qualquer peça na rua, pô, é massa, os alunos. A gente sempre recebe elogio quando leva tempo para o teatro. Pô, esses meninos vieram da onde não? Que é uma formação que qualquer um professor é capaz de dar. As coisas não estão desconectadas, né? Não, Como vocês aí, vocês conseguem. Educação física, eu estou aqui falando, você vai chamar outro. As coisas não estão desconectadas, é tudo está ali conectado. E a gente artista, os artistas, principalmente esses que estão passando por essa situação hoje, a gente tem que ficar atento a isso, se juntar. Eu me lembro, não sei se na sua época aqui, não é fofoca não, mas na escola de teatro, é de estar lá agora, Buranga, acho que está terminando, não sei, tem um conflito entre licenciatura e bastante. interpretação e direção, Interpretação. muito chato. A gente vai para depois para enfrentar o mercado de trabalho e a galera fica nessas picuinhas chatas. Hoje não dá mais para ficar nessa, né? A gente tem que se juntar, principalmente o pessoal de rua que está aí, a galerinha, para a gente poder agora bater de frente mesmo, pegar e exigir deles agora, nesse momento, e cozinhando em banho-maria agora, claro que a gente está. Mas quando isso terminar, a gente ter assim de cara para eles, ó, isso aqui é um manifesto e a coisa vai ter que acontecer dessa forma. Não deixar isso escapar. Eu acho que essa coisa de as guinadas, né, de um movimento para outro dentro dessas crises, dessas revoluções, eu acho que é isso que acontece. Interessante, né, porque a gente só lê isso nos livros, Uhum. mas agora a gente está entendendo como é que é essa transição, né? Ou seja, agora é o momento dessa crise, quer dizer, uma crise mesmo, porque a gente não consegue fazer nada, e aí a gente vai reinventando, né? No caso da educação, com a tecnologia, a gente vai ter que se reinventar para poder chegar aos meninos, e a arte também tem que aproveitar isso. Não, porque aqui agora vai precisar disso, a gente, ó, não tem uma grana, se não tem, como é que vai fazer? Porque tem a possibilidade. Os caras estão bem, velho, né? Entre aspas, os caras e nem tocaram no dinheiro dele. Tem um discurso aí do presidente do Congresso, do Maia, que vai tirar dinheiro, e aí o Bolsonaro até fez uma ironia. Não, se vocês tirarem dinheiro do teu bolso, eu vou pagar 1.000 conto. Quer dizer, olha, esse jogo, né? Essa coisa, o discurso tal. Mas o que eu acho que está no fundo aí pô, tem dinheiro, pô, tem grana. Quer dizer, se for valorizar a arte em todos os sentidos, ninguém vai passar mal com esses caras. É, Tenta isso de uma forma, né? Eu acho que é por aí, velho. claro. Ó, O que mais? dinheiro tem, porque tem o dinheiro da cultura, uma parte da cultura que não está parando, mas assim, não está sendo investido. É o quê? Se não me engano, é 3% que loteria, que é da Loteria Federal, é destinada à cultura. Ou seja, a cultura está parada. Está parada. Né? E por que está indo É, esses 3% aí da loteria, que não é pouco? Está indo para onde? sim, Né? Então, dinheiro, assim, fora os outros sim, recursos, né? Estou falando só de um recurso que não para de chegar. Cada loteria, a loteria é todo dia, é, não para. 3% aí de tudo. Né? Então, esse recurso tem sim. Né? é, E como você falou, eu conversei até com o Jussi antes de começar as lives, foi que aí a questão a gente estava falando das ideias. Eu falei exatamente isso com o Jussi. Olha, a gente também está passando por um período de crise, e é justamente
período na crise, aí eu falei até de gostar, mas não gostar por não querer passar por isso, de gostar de, nesse momento de crise, aproveitar e que agora, justamente agora é a hora de meter o dedo, é a hora de enfrentar. Que porque eu, assim, Quer ver um sempre exemplo? vi no social, sempre. Tudo para mim sempre foi a luta, sempre foi de luta. Minha vida toda, sempre, eu vim daí também, né? Então, eu falei, não é agora que a gente vai acuar. Né? Nesse momento que a gente Sim. vai acuar. É o contrário. É nesse momento que a gente agora tem que crescer e justamente tem que reivindicar e para conseguir a mudança. Que assim foi como aconteceu nos anos 70, a ditadura, que é um momento de crise, uns celulares e tudo mais. Teve uma galera que teve ali lutando para conseguir uma mudança. Né? Não teve, ninguém recuou, ficou acuado, esperando as coisas acontecerem. E agora a gente está passando por Um exemplo simples, de novo. isso. Né? Um exemplo simples, assim, bem simples, para os mais desavisados da arte. Pelo menos a gente já sabe, eles já sabem, qual o tipo de perfil de pessoa que deve ser ministro da arte e da cultura. Você entende o que eu falo? Uhum. Os mais desavisados já têm noção de que uma Regina Duarte não pode assumir um cargo desse. Sacou? Não, Não, então não pode, a partir dessa, ficar assim, pô, tá bom, surge o ministro da cultura, da arte, vai se envolver com arte e tal, os caras estão lá, e como é que vai ser essa escolha? A gente tem que meter o dedo. claro. A gente tem que buscar um caminho. Como é que vai ser? O que é que vai ser discutido? Porque a gente já sabe o que não pode, né? Que foi uma aberração, aliás, todos os ministérios estão dando para a gente perceber, ó, desse jeito não dá. Os mais desavisados, eu estou dando só um exemplo de o que a coisa pode tomar uma dimensão bem maior se a gente ficar atento a isso nas coisas. Por exemplo, tem um negócio mesmo que acontece na arte e educação que, por exemplo, aqui na Bahia, em Salvador, não existe associação, né, uma associação de arte educadores Uhum. para participar desses congressos, seja de deliberação ou não. Não existe aqui em Salvador, é muito difícil. Quando surgem os cursos, Ed vai passar por isso, e Buranga também, da Autopan e outros, você formou em licenciatura, quando surge um concurso para professor de arte, não estude nada de teatro, não. Estude de artes visuais. Todas as questões que caem para o concurseiro de artes visuais. Os caras, os livros didáticos, todos eles, você pega para você fazer o trabalho com os meninos, tem muita coisa ainda de artes visuais e, pasme, coisas que eu aprendi em artes que tem relação com geometria, Sim, que foi um projeto trazido por Rui Barbosa, lá, do positivismo, e que não saiu ainda, as pessoas ainda fazem isso na escola. A gente tem um conflito, às vezes, muito chato também com gestão escolar por conta disso, com técnicos de pedagogos que ainda cobram da gente esse tipo de postura. A gente tem lá teatro, pode ter dança, pode ter música, mas a gente é professor de arte, não tem uma. Quer dizer, eu acho que deve se mexer nisso também, né? Nessa questão de que as coisas estão conectadas, que eu já falei. Então, arte, você está trabalhando com o sensível, com os meninos e tal, mas tem essa coisa que já é de antes, né? Que a gente não consegue se livrar
do projeto de 70 ou antes de 60, que a arte estava ali meio que obsoleta, ou cumprir a determinação da época da ditadura. A gente não saiu disso ainda, cara, nas escolas. Tem isso porque a também. gente, claro, é o seguinte, muitos setores e algumas pessoas, infelizmente, hoje é uma polaridade muito grande, né, no meio político. E existe um lado, o outro lado tá. Se o outro mais extremista sempre acha que a arte, principalmente a arte, ser mais filósofos, sociologistas e tal, sociólogos e tal, mas a arte, ele levantou a bandeira, acho que leva o lado ideológico e acho que leva isso para a escola. Só que, na verdade, não é bem isso. Não é uma bandeira, não é partido, não é nada. É ideológico porque é sempre oprimido e sempre está na luta pela transição, independente de que esteja no poder. Seja com Lula, seja com FHC, sempre é de luta. Sempre a arte, ela é sempre de transformação, ela é de buscar a criticidade. Então, só que se cria isso de que os artistas, professor de arte, professor de teatro, está levando a doutrinação para as escolas com pensamento esquerdista. É esquerdista, infelizmente, porque a esquerda tem as mesmas ideias da esquerda, que é sempre de luta, sempre de batalha, mas isso independe de quem está na frente, de quem está no partido, né? Ou seja Bolsonaro, ou seja Lula, seja que for, sempre foi assim, né? Sempre é. E agora mais ainda estão pegando, né, com o cara não poder seguindo assim o que eles sempre pleitaram, é justamente de acabar com, né, com as artes, ensinar na escola tudo. Que não, e aí você falou outra coisa, a questão da associação, né, que a gente não tem aqui na Bahia. Realmente a gente tem, fora os outros problemas em geral, né, a gente tem aqui mais ainda concentrado na Bahia, problema também relacionado a artes e ao teatro, né? Queira ou não queira, a gente tem também ainda núcleos, tem ainda métiers, tem ainda, né? Mas independente disso, como você Ali, falou, tem política. Nesse momento é um momento que todo mundo tem que estar junto. A gente tem aqui, digamos que represente assim, teria que ser o satélite, né, que é os sindicatos, artistas e técnicos da Bahia, que deveria estar agora mais ainda fazendo alguma coisa. Nunca fez nada e agora mais ainda está morto. E agora o que a gente tem na frente tentando lutar, principalmente agora com a lei Aldir Blanc, que agora foi aprovada no Senado, está esperando a assinatura, a gente tem à frente de uma galera, né, que está na frente lutando para tentar dialogar com os setores, né, do governo para tentar ver como é que vai ser usado esse recurso. E a gente tem o plano de crise, né, que tá Lelo Filho, Marcelo Prado, essa galera que está mais na frente, é o que criou, assim, digamos, uma representatividade, né, e que está tentando dialogar, tanto com a prefeitura, com o Estado, e está reivindicando, desde o início dessa pandemia, reivindicando que fosse feito algo para os artistas, né? E é isso que a gente tem no momento. E aí, como você falou, depois disso, como passar, a gente tem que continuar, é a hora de, de, de questionar e de pedir sobre esse recurso de que continue a ser injetado na cultura, né? E como você falou, depois de terminar, todo mundo vai para o shopping. Infelizmente, realmente também enxergo isso.
infelizmente, eu acho que depois que passar isso, parece que todo mundo esqueceu, né? Volta aquele oba-oba, ninguém tá mais junto, e infelizmente sempre é assim, né? A gente nunca tem essa unidade realmente, independente de quem seja, faça um teatro mais capitalista, se digamos, o que faz um mais de luta, mais de, né, de educação. Acho que está todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco na real, né? E vamos ver, né, como é que vai ser depois disso, né? Que a luta sempre continua. Uma coisa que você falou aí que eu me lembrei agora dos meninos que eu falei no início que param por essa escola que eu tive a experiência, é mais progressista, e teve os dois, né, que hoje eles são bolsonaristas, Ah, dois alunos. Aí os alunos, eles fizeram uma que é pergunta, professor. eu quero fazer, dois meninos, aí eu quero falar sobre isso, fazendo um link, aproveitando que você falou sobre ideológico, né? Eles chegaram para mim e aí falaram na rede social, pô, professor, quer dizer que naquela época, essa escola ideológica, né? Que a gente estava lá falando sobre os teóricos, sobre as pessoas, tudo de esquerda, ideológico e tal. Eu perguntei ele, sim, era ideológica. O que eu quiser, a gente gritar que tem sempre de estar preocupado em fazer esse trabalho social e tal. É uma fala que é escorregadia, porque eu fiz a pergunta a eles assim, sim, e o seu presidente propõe não é ideológico? O que significa? Então, se eu estou em uma escola, o que seria não ser ideológico? Todo o movimento é ideológico. Você parte de um conjunto de ideias. Ou de um conjunto de ideias que você reproduz, ou que você se apropriou, que você acredita. Como é essa escola não ideológica? Como é? Porque a partir do momento que você cria um plano de aula, que cria um plano de curso, que senta com professores, tem ideias ali. Uhum. Ou é a ideia progressista, ou é a ideia, como agora está se tentando colocar, né? Uma escola militarizada. As ideias da escola militar vêm da onde? Não vêm do nada. Ou seja, se coloca esse discurso de ideológico, eles usaram muito isso, né? E sempre em uma discussão de ideias, sempre usa isso, só é ideológico, colocando o, um determinado conjunto de ideias no sentido negativo das coisas. Não, acho que tem que assumir, é ideológico. Todo como o Boal fala, né? Toda atitude é política. E quando se usa, quando usa esse discurso para dizer que o progressista é ideológico, também é ideológico. Quando ele faz o arcabouço para colocar na cabeça desses meninos que, ó, essa escola não presta porque é ideológica, ele também usou de política para fazer isso. Todo ser político. Então, não existe nessa coisa de. O lance é a gente assumir que realmente é ideológico, no sentido de um conjunto de ideias que a gente defende. Eu citei alguns teóricos que passaram pela minha vida e que os caras foram o quê? Final do século XIX para o século XX, todos dois, Gramsci e Pistrac. Final do século
XIX para o século XX, os dois. Aliás, eles morrem no mesmo ano, até, coincidência, 1930, 37, não foi, mas eles morrem no mesmo período, não estou lembrando bem, mas é ali, final do século XIX para o século XX, eu estou estudando esses caras. Só que quando você vai ver os caras estão falando de uma realidade que a gente está vivendo, porque o processo de opressão, ele tem o mesmo objetivo, só muda a forma, né? O mesmo objetivo só muda a forma. Quer dizer, você pega, quando os caras aqui hoje, eles, é, eles querem descartar a filosofia, eu vejo artes, eles estão na cinemateca, você vê, né? Não tem verba, Jogada. foi jogado das traças, quer dizer, se você vai estudar toda, você vê que essa foi o plano dos caras, né? A plataforma dos caras. É eliminar tudo que o ser humano pode ter acesso e pode chegar a uma reflexão, uma criticidade. Não, descarta, claro, é queimar livros, é queimar quadros, é esconder e é propagar. Quer dizer, isso na ideologia, né? Como eu falei para eles. Então, a escola militar não é ideológica. A gente vive isso lá, tem um projeto aí, tem um projeto de militarização das escolas aqui, estadual. Sim. Tem alguns estados que já tem, então, em Goiás parece que é assim. Lá onde a gente trabalha em Dias D'Ávila também tem uma ideia, você vê, a gente entra na Secretaria de Educação de lá, as duas primeiras coisas que a gente vê é um painel grande falando sobre escola militar e do lado uma mesa de folhetim de igreja evangélica, dentro da Secretaria de Educação. Pô, simbólico, quer dizer. Isso não é ideologia? Militarismo e religião, né? Você chega na Constitucional, né? escola, Pior por ainda, é exemplo, inconstitucional, né? exatamente. Porque o Você chega na estado escola, laico e tudo a gente vê. todas as escolas municipais, meu amigo, todas as escolas municipais, o acolhimento é com a oração do nosso, né? O acolhimento é com a oração do Pai Nosso. Não é, pô, mas o país não é laico? É, mas sim, então vamos fazer um acolhimento ecumênico, já que quer falar, quer, né? Não desrespeitando as religiões, não, mas é o Pai Nosso. E as pessoas não entendem, quer dizer, isso não é ideologia, né? Eu estava discutindo outra vez, outro dia aí, essa questão porque é um país laico, você vê no Congresso, na Justiça, você vê um crucifixo, você vê a própria cédula de dinheiro, você vê Deus seja louvado. No preâmbulo da Constituição, uma das primeiras páginas da Constituição, você vê Deus seja louvado. Pô, aí você confunde a cabeça do povo. O que é mesmo? É laico, é confessional, é teocrático, entendeu? É, Então, as ideologias estão aí, a gente. É difícil, velho. Entendeu? é muito, muito É isso que difícil. eu tava falando. E é isso, independente de partido ou de quem a gente votou, a gente tem que exercer nosso papel de cidadão. Que o maior problema que eu vejo hoje, infelizmente, é a questão da briga, está voltado por isso. Porque a gente não está brigando, infelizmente, não está brigando por ideias, por melhoras. Estou vendo a briga aí, é briga apenas de defender o outro a tudo que é custo. Defender, fez coisa errada, defendo. Não, eu acho que quem É, votou, pelo contrário, tinha que ser o primeiro a cobrar, exercer o papel de cidadão. E como o Boal mesmo disse, cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que o transforma, né? Já dizia Boal. Então, a gente tem que exercer o nosso papel. Quem a gente votou ou não, sempre vai cobrar, sempre cobrar. Se tiver, é, vai cobrar.
né? A gente vai cobrar por melhorias e é isso. É, Olha, essa galera aí tá perguntando, tá tô vendo aqui agora, Camila falando aqui perguntando, várias ideias, é um momento de recriação, reconstrução, né? Dizendo que a gente está passando também pelo recebendo educação colonizadora. E, na verdade, eu acho que a gente está passando até por um momento de educação que aconteceu, que a gente falou na nossa primeira live referente à educação física, o histórico da educação física, que foi o período justamente de lá nos anos 80, que foi o momento de transição, principalmente para a educação física, que foi na chegada, que quando a gente tinha um ensinamento tecnicista, e aí justamente com todo esse período, né, meio a briga de dura e a altura, chegou-se às questões das pós-graduações, o momento da criticidade, para poder transformar para chegar a esse momento atual da educação física, trazendo, né, trazendo elementos críticos. Então, acho que a gente está vivendo de novo isso para que se gere uma nova forma, talvez, de educação, que não sei qual que vai ser. Sinceramente, não sei. Mas de educação. é o que a gente está é o que a gente está vivendo de novo aí, né? Voltamos. Acho que mais aqui, que mais disse uma coisa, cuidados com os discursos que estão sendo passados como normais. A gente não sabe nem o que é mais normal hoje em dia. O Caminhão disse que Matias, dentro dessa perspectiva do bem viver, como está sendo para você como educar, gerar recursos educativos de criação para as crianças, entre importante de mudar o paradigma nesse momento atual. Não entendi mais ou menos o que ela disse. Acho que ela perguntou para você como é que você está sendo Camila, educar, gerar recursos educativos de criação para as crianças. Entender a importância de mudar o paradigma nesse momento atual. Acho que é isso que eu queria dizer. comunidade do bem viver é uma Como é que você está criando, né? Alguma. comunidade do viver é uma filosofia assim que é pautada, inspirada no modo de ver dos originários, né? Que hoje vem muito à tona assim. Na pós a gente teve acesso a algumas comunidades originárias, como eles têm, né? Por exemplo, eles têm uma coisa de eles estudam o sonho, né? Diferente da gente, eles têm uma pesquisa sobre sonho, a forma de cuidar da natureza, a educação aqui mesmo. A Tainã, ela conseguiu que uma professora que, para a gente analfabeta, uma senhora, uma anciã, fosse professora na escola. É um caminho que o movimento quer seguir e que é um bem complexo, bem difícil, porque você vê que são ocupações urbanas que têm a vitrine do capital ali, não é ocupação em regiões rurais, mesmo assim, urbana, onde você enfrenta o capitalismo o tempo todo. E como você trabalhar essa coisa da partilha, né? De você saber cuidar da árvore para que todos tenham acesso, de uma escola. A gente vem tentando
com as crianças, com adolescentes, trabalhar isso e com as famílias, convidando pessoas para falar, até a dos povos mesmo. A última vez a gente foi para um evento da Terra dos Povos, um evento grande, em Utinga, levamos a juventude, as pessoas e lá, vários debates. Então, desses exemplos, né, de ver as comunidades, como elas vivem, o que elas estão pautando, esse acesso a isso. E hoje, por exemplo, na ocupação, que é mais a Manuel Faustino, a gente conseguiu uma verba parlamentar até, que foi destinada para a gente trabalhar a agrofloresta aí dentro da ocupação, envolvendo as famílias, as crianças, e esse trabalho vai ser feito de forma concreta. E aí as coordenações, né? A coordenação acredito, vai sentar para a gente discutir como vai ser esse trabalho. De concreto é isso. Mas eu quis destacar essa coisa das nossas dificuldades de, de, de trabalhar a comunidade bem viver, porque, de certa forma, a gente nasce dentro de um processo do capital, do consumo, né? E é como se fosse mesmo, como ela falou, né? Uma mudança de paradigma que tem que começar com as crianças, com a família, dentro de uma comunidade ali. Né? A gente pensa nas plantações futuras, a alimentação orgânica, né? Sempre a gente está nessas reuniões discutindo para ver como é que a gente vai, a partir dessa verba, trabalhar isso, iniciar isso de forma concreta. Mas a gente tem aqui deixa eu ver se eu acho aqui, na nossa cartilha, né? A gente tem uma cartilha que fala sobre isso, comunidade do bem viver, que ela é uma... Depois eu posso ver se eu adquiro você, tá dando para ver? Tá. Porque sai invertido aqui, Que é uma... mas dá para ver no gel. É, Que a câmera é invertida aqui. mas comunidade do bem viver que a gente tem é essas iniciativas. E agora, talvez a gente tenha mais de concreto, uma coisa mais volumosa, assim, no sentido de plantar, recuperar rio, do que colher, alimentação orgânica, educação alimentar, né? Fazendo isso. É uma tentativa de resgate, né, ao que esse capitalismo aí, que já demonstrou que deu errado, destruiu, né? E que agora é uma tentativa de recuperar o que foi destruído. E é como você falou, começa ali, começa com as crianças, né? Que é o que vai, que é a semente, né? Que vai ficar aqui por mais tempo ainda do que a gente e que vai tocar essa humanidade daqui para frente, né? E realmente começa, acima de tudo, tem que ser com as crianças mesmo. Deixa eu ver. Vamos, ó, estamos chegando quase já 2 horas de live, né? E aí, Vamos ver se o pessoal tem alguma coisa, alguma pergunta para fazer. pode falar, porque para falar só digitando, né? Para É, comentar. comentar. Novamente, vamos ver que a gente está aqui com Poliana, Ana Paula, Camila, Rejane, Ed, Dalva e Antônio Fernando estão nesse exato momento aqui conosco. Alguém que tiver alguma pergunta, alguma dúvida,
senão a gente faz o nosso Dário, encerramento. pode meter o pau aí, falar o que vocês. Pode fazer a crítica. Camila perguntando aqui, ó, como vocês praticam na sua vida o bem viver como artistas, educadores na vida diária, pensando no bem-estar coletivo? Essa é a pergunta. E ó, Ed aqui, ó, intimando aqui, é uma intimação. Querendo saber, Colega, Ed perguntando, quero perguntar a Matias se ele quer atuar comigo. E Poliana, parabenizando vocês por mais essa live, super rica, é muito conhecimento. Ed me viu gurizinho, pô. Ed, É, eu brinco com ela que ela me viu guri. aí, ó. Pô, Ed, seria uma honra, né, velho? Você vai me dirigir, é? Ou você quer. Ela disse Tem que quer vaga aí pra atuar com mim? você, né? Ela quer atuar com você. Quer Claro, dirigir, pô, é ela massa. quer. A gente fez algumas experiências, uns trabalhos massa quando a gente era do Araqueto, fomos para alguns lugares apresentar. Na época era o Remendo Remendó, né? Remendo, Remendo remendo. Remendó. E aí a gente fazia os personagens, ela fazia o Firmino. E a história que ela conta é uma história do pai dela, de pescador lá. Mas em relação a essa pergunta de Camila, é uma pergunta difícil, né? Eu respondo assim, porque e é uma pergunta difícil, é uma pergunta que reflexiva, porque quando a gente tem contato com a comunidade do bem viver, quando a gente tem contato com os originários, eu tive uma sensação que eu estava evoluído, cara. Eu estou muito lá atrás. Sim. A gente ficamos 5 dias em Utinga com algumas comunidades originárias, Pataxós, Paiaiás, e eu saí de lá muito feliz assim, mas também com aquela sensação, pô, cara. Quando eu tive acesso também a Tainã, né, que trabalhava na área de educação, na UFBA, e ela também participou de um evento que nós fizemos dentro da ocupação, da Teia dos Povos também. Eu falei, meu Deus, a gente não aprendeu nada, cara. Tive a sensação. Eu saí da aula, ela, a Tainã, ela conseguiu que 2 pessoas desistissem da pós só na fala dela, fazendo a crítica e tal. E eu saí bastante reflexivo, poxa, que a gente precisa mudar muito para conseguir trabalhar de uma forma assim concreta a comunidade do bem viver. A gente vai ter, é muito difícil, e porque a gente vai precisar mudar toda uma rotina, né? Hábitos, rotinas, para essa coisa da comunidade do bem viver, né? Que é você realmente trabalhar em conexão com terra, com pessoas, com compartilhar, né? Isso o tempo todo não é uma coisa fácil para a gente urbano, que não vai só desde a alimentação, mas o contato, a conexão com a natureza, né? É um ensinamento de vida, assim. Então, é muito difícil, mas a gente vai ter que fazer, acho que a própria conjuntura, o contexto, eles nos cobram isso, né?
Lá na comunidade mesmo, a gente tem lá agora para poder trabalhar toda aquela parte da Mata Atlântica ali, com umas pessoas, são pessoas do trabalho informal, desempregados, que ainda as casas, né, são feitas de lona, de madeira e tal. E como se trabalhar isso com essas pessoas? Por exemplo, tem que sair todo dia para vender para o colega quando estava na crise, tem que é muito complicado. E para a gente também, né? Porque é é uma forma de viver assim que é muito difícil para mim viver assim. Não que não seja impossível, a gente tem porque dentro do movimento não tem escapatória assim para ele dar certo, para a gente, por exemplo, garantir esse espaço, para não acontecer, por exemplo, que é uma reintegração de posse e saia, e esse projeto vai por água abaixo. Não tem escapatória, a gente vai ter que dar continuidade à comunidade do bem viver, é um caminho. Então eu só digo isso, que não é uma coisa fácil, dentro do urbano, né? Mas a gente vai ter que seguir, vai ter que dentro desse movimento. Seguindo a pergunta de Camilo aí, falando um pouco mais por mim, e muita coisa que você disse aí, que é complicado, e às vezes a gente acha que a gente está indo por um caminho e se depara com muitas coisas, e a gente vê realmente o quanto a gente está, né, o quanto estamos atrasados, defasados ou atrás das coisas. E Certeza. já que ela disse que perguntando, né, o que a gente faz na vida quanto artista, quanto educador e tal, para o bem viver coletivo, né? Eu considero muito complicado de falar, principalmente assim, das coisas que a gente faz. Acho complicado demais, né? Mas assim, mais por mim, assim, eu, e principalmente enquanto artista, tenho desempenhado muito mais, inclusive, do que enquanto profissional de educação física. Eu, atualmente, eu sou membro da companhia Beluna de Arte e a companhia Água Viva. São duas companhias distintas. A companhia Beluna de Arte é uma companhia muito voltada para o social, que fica na Cidade Baixa, na calçada. E, vixe, rapaz, me esqueci agora do nome da sede, o endereço da sede, atrás da linha do trem, baixo do fiscal, né? Que o nosso trabalho todo, seja com todo de arte, de teatro, com música, com a biblioteca comunitária, tudo voltado para, digamos assim, enfim, para o social, né? Para muito trabalho comunitário na comunidade, principalmente da Baixa do Fiscal. E já a outra companhia, não a outra companhia, a outra companhia que eu faço parte, que é uma companhia justamente, são 4 membros, pouco voltado justamente para fazer peças, mais voltadas para comerciais, porém, as duas a gente estava ensaiando com a Beluna, faltava 15 dias para estrear o espetáculo, se chama Regime Novo, né, que a gente fala um pouquinho aí, vai abordar um pouco da ditadura, algumas, enfim, não vou dar muito spoiler aqui, a gente faltava 15 dias para estrear, estava tudo pronto, tudo certinho, fazendo ensaio geral e tudo, e parou, né, por causa dessa pandemia, não chegamos nem a estrear. E já o outro grupo também, a gente estava perto de estrear também, estava nos ensaios.
E é isso que eu posso dizer que a gente faz na vida assim, fora algumas coisas assim que eu não quero dizer, não preciso dizer o que faço assim pelo coletivo, né? Mas quanto artista, é isso. O trabalho realmente prático é através dessas companhias, é fazendo um trabalho na comunidade, não só com referente ao teatro, mas a gente desempenha oficinas voltadas para a comunidade e também a gente faz parcerias com espaços alegados também, faz oficina também no Uruguai. Às vezes a gente faz também. Raimundo Moura, hein? Oi? Raimundo Moura que está por lá, É Raimundo Moura os Alagados. e. Me esqueci o nome dela agora. Tem uma. Enfim, esses trabalhos sociais que a companhia, e a gente faz pela companhia, né? É, o outro grupo não tem um trabalho tão social, voltado mais comercial. E eu, além disso, também, mas na prática disso, o que a gente pode fazer, mais dizendo por esse momento agora que a gente não pode estar realmente de frente atuando, é procurando estudar mais e correndo atrás desse atraso que a gente tem, né? Tentar um pouco recuperar um pouco disso para quando a gente poder voltar para a linha de frente, voltar um pouco mais, né, incisivo nas coisas e resumindo, continuando sempre lutando, é sempre. A gente como artista aqui, infelizmente, é sempre lutando. E o lutando que a gente diz não é algo para nós, pessoal, é sempre para o coletivo. Porque acho que nenhum artista aqui, principalmente na Bahia, aqui, vive, consegue ficar rico com vivendo de arte aqui na Bahia. Não tem, a gente não consegue ficar rico. Eu vivo com o mínimo de arte porque eu decidi há bastante tempo por isso, mas é o mínimo. É no mínimo pagar conta, pagar minha conta ali, mas nada de ter. Né? Às vezes eu consigo outras coisas fazendo como iluminador também, que é dentro da, da arte, que eu faço trabalho técnico, né? Que é com iluminação, Sim, ajuda também financeiramente. Mas assim, o trabalho em si de artista, de ator, não é mais satisfação difícil. mesmo, é mais a fim de procurando um bem comum mesmo, ajudando, né, nesse papel de transformação de um todo, que eu continuo nessa, que gosta. Né? E financeiramente a gente tem aqui algo igual que a outra companhia, a Jaguar de né, de Ed Veríssimo, tem é o edital, o último edital que a gente também ganhou, que foi o mesmo edital, mas passando por problemas seríssimos, por uma dor de cabeça que eu não quero mais saber de edital em minha vida. Assisti, assisti o último espetáculo da outra, que é uma viagem, no qual eles fazem, eles relatam sobre isso também, sobre esse problema, e eu tive a oportunidade de ler eu tive a oportunidade de ler a carta final do espetáculo, que aquilo ali caiu para mim como veio tudo à tona do que a gente está passando, mesmo os problemas que a outra companhia estava passando, a gente está passando. Né? Então, quando aquela carta, falei, não é possível, que caiu para mim isso. E o diretor também estava, a última chamada, ela lembrou, estava lá presente também, falou, rapaz, justo você foi ler aquela carta, véio, parece que é algo avisando pra gente. Falei, e a gente está com os mesmos problemas que a outra companhia passou também, as mesmas coisas. Por causa disso, a gente tem briga interna entre os membros da companhia, a gente tem problemas em lidar burocraticamente com o governo, mais do que ganha. A gente não. Caiu aí. Enfim, a gente está tendo. É
isso que a gente passa. Às vezes acha ver que o artista ele vive disso, mas não vive, não consegue viver. Mesmo pegando edital, a gente não fica rico com edital. Não fica rico com edital. Porque o edital tem todo um trâmite para que é votado, tem toda uma prestação de conta, né? E tudo. A gente acaba gastando, na verdade, gasta mais. Tem coisa que a gente gasta que não estão incluso no edital. A gente tem que tirar do próprio bolso para poder fazer aquilo acontecer. Voltando aqui, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque teve um problema aqui que o Matias caiu a ligação dele. Ah, ótimo, ótimo. E aproveitando que voltando um exemplo de que a gente tem aqui, enquanto o Matias está vindo aqui, é Israel Barreto. Caiu aí. Israel Barreto é amigão, irmão, no meio de Jussi aqui. A gente começou, entrou junto na educação física, na Católica, se formou junto, né? Inclusive ele compartilhou a festa dele de formatura junto comigo. Eu não fiz festa, ele fez a dele e compartilhou a festa nossa, não sei o que foi que, né? Ah. E então ele pode ver, Israel infelizmente ele tem que viver e faz os dois. Israel tem filho, ele tem várias coisas para se manter. Ele ainda trabalha com educação física e faz o trabalho dele também como ator, porque não dá para se viver só com o papel de ator, né? Então, Israel Barreto, que é da outra companhia, né? Que agora não é mais outra companhia, é um exemplo nosso, assim, próximo, que seguiu, está treinando a mesma coisa que eu, né? A gente está seguindo junto aí nessa. Enfim, deixa eu ver aqui. Sim, Matias já voltou aqui. Arte e educação dos agentes formadores que ainda está no campo de subvalorização. Exato. Sempre. Acho que falei demais. Ó, a gente falta 8 minutos para encerrar a segunda hora de live. Vamos fazer agora o encerramento, Matias. Massa. Desde já, de antemão, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, sua presença aqui hoje, sem dúvida, foi fundamental, né? Super enriquecedor. Acho que para todo mundo aqui, né? Independente da área, é super enriquecedor para tudo, para nossa, né? Para nossa vida, né? E é isso. Agradecer e desejar a você aí uma resistência, força para continuar, né, nessa luta aí que a gente sabe que não é fácil. E agradecer a todos também que estiveram aqui hoje. Isso. Agradecer a todo mundo, né? A galera toda aí. Fernando, tô vendo o Fernando aqui falando. Pô, velho, cadê você, Fernando? Cadê Fernando? Nunca mais vi Fernando. Um abraço. João, um acidente. Antônio Fernando, Dal, Isso. Jane, Mila, Poliana. Pô, que massa. Camila, tô devendo a ela um vídeo para falar sobre o Pachamãe, que vocês deveriam conhecer também. Na verdade, ela está voltando para a Colômbia, mas tinha um trabalho também social ali na Montserrat. Eu fiz um trabalho lá com as crianças, mas queria agradecer a vocês, é muito legal essa iniciativa, né? Do Proatif. Proatif, porque vocês estão mostrando que as coisas estão conectadas, né? Vocês trazem essas lives, a gente
fala de arte, fala de educação física, fala de mundo, de Brasil, não está ali, né? Então, vamos dar continuidade, resistir, porque daqui para frente vamos precisar de realmente estar juntos, né? E agradecer a todos. Muito obrigado. As próximas eu quero também participar, viu? Valeu, pai. Ótimo. Eu Até quero mesmo. deixar alguma coisa. Quem quiser mais saber sobre a questão do MSTB, para onde, se tem algum site, rede social, quer divulgar a gente, para o A gente pessoal. tem um social, tem Face, eu só tô sem o endereço aqui, mas eu prometo na próxima colocar aqui para vocês, colocar para a Jussi, que aqui a gente Pronto, mas só botar não tem procura, né? MSTB, Movimento do Sem Teto da Bahia. É isso? na Bahia, vai aparecer. No Face a gente tem um grupo lá da juventude até, viu? E quando tiver os eventos também, alguns eventos, a gente vai convidar vocês, Sim, até para contribuir. Eu falei até para a Jussi em relação a quando, né, terminar essa crise, educação física, a gente fazer alguns trabalhos lá nas comunidades. Tem campos de futebol, tem umas coisas lá interessantes. pronto, pode contar com a gente, sem dúvida, Beleza, meu irmão? viu? Muito obrigado. O velho Jussi, tá onde? Jossi, vou chamar ele agora aqui. A gente só tem uns 5 minutos com ele agora. Vou chamar ele então Pronto, agora, aí é o cara. viu? Beleza, meu irmão. Muito Muito obrigado, obrigado. Matias. Um abração. Valeu. Valeu a todos. Tchau, gente. Beijo. Todos.